espaço e redação, porque trabalho em redação há muito tempo, há bastante tempo. Aí não perdeu nada, só me estresse. Sai, você perdeu um monte de matéria, você não pode chegar essa hora. Eu acabei de chegar, por isso que eu estou brincando. E a gente em casa, faceira, só bater chinelo. Bom, aí assim, ó. E eu trabalho com redação há muito tempo, não vale nem a pena ficar numerando isso aí, mas é muito tempo mesmo. Nessa preparação, especificamente, vamos abrir o polígrafo comigo, por favor? Para esse tipo de texto aqui, dissertativo, argumentativo, lá na primeira página, tá? Aqui, que conforme, obviamente, vocês sabem mais do que eu, por causa do interesse mais preciso, nós vamos produzir, então, no dia dessa prova, um texto em prosa. Acho meio desnecessário esse tipo de informação, mas em todos os concursos se apresenta texto em prosa, mas quem iria fazer um poema? Deve haver quem faça, já que eles estão avisando, né? Um texto dissertativo argumentativo ou opinativo argumentativo, o nome não importa muito. No entanto, a sequência, o que serve apresentar é exatamente a mesma coisa, tá? Aspectos avaliados. Esse concurso aqui, ele é bem transparente, a maioria não é. É muito nebulosa a correção, quer dizer, não a correção, mas sim os critérios de correção. É bem transparente, vocês vejam, tá? Mecanismos de coesão. Simplificando isso aí, gente, é o que gruda. Gruda as palavras entre si, gruda as frases entre si, gruda os parágrafos entre si. Aí tem uma nomenclatura adequada e bem bacana aqui, né? Referenciação, o que é isso? São os pronomes com os quais nos referimos às ideias ou às palavras anteriores. Sequenciação são, por exemplo, conjunções do tipo além disso. Estou dando sequência a uma ideia anterior. Demarcação das partes do texto. Aí a estrutura. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Então, eles avaliam esses aspectos. Capacidade, esse segundo BIBS aí, ó, na realidade é o conteúdo. Selecionar, organizar e relacionar coerentemente argumentos que sustentem, que deem embasamento à opinião que vocês vão emitir, porque sempre o texto é opinativo conforme dissertação é uma opinião. E o terceiro BIBS é toda a questão da expressão linguística, ou seja, domínio da norma culta e escrita. Desde a adequação vocabular, a linguagem que escolhemos, o vocábulo que escolhemos para expressar esta ou aquela ideia, até as coisas mais simples, tipo ortografia, escrever corretamente, tá? Aí vocês já sabiam, a caneta esferográfica é exclusivamente preta, não pode ser azul, tampouco roxa, com glitter, nem pensar. Tem com preta linda, mas não pode. Material transparente para evitar a cola. Tem aqui escrito atribuição de nota 0, eu não gosto muito de falar disso não, que isso não vai acontecer conosco, tá? Mas fuga ao tema, óbvio. Pede para dissertar, por exemplo, a respeito do domínio, da necessidade do domínio da língua culta formal. A criatura fala sobre a importância do ketchup na sociedade brasileira, é evidente que é um 0, não tem saída isso aí. Fuga tipologia. Não, o sujeito não escreveu uma dissertação. Ele, muitíssimo obrigada. Precisando mesmo. Ele não escreveu uma dissertação, ele escreveu uma descrição, uma narração, muitas vezes ele fez um texto muito lindo, uma narrativa histórica. Muitas vezes uma narrativa histórica, ele se embasou em fatos históricos, fez uma aula perfeita. Mas cadê a opinião do sujeito? Não está ali, tipologia então foi embora. Temos aqui ainda texto, isso é bem interessante, sob forma não articulada verbalmente. É desenho. Se eles colocam isso aqui é porque deve ter, né? Desenhos, símbolos, signos, de onde é que eu esse você? Ah, tá, olhei para o rostinho. Então diz para eles que eu não sou de faltar e não me atraso. Tá, ó, testemunha, tá? Olhei para o rostinho. Menos de 25 linhas. Sério. E uso de lápis.
Quem é que vai fazer um documento a lápis? Ninguém, né? Aqui eu só estou vendo adultos. Isso aqui é uma pessoa que acho que é sem noção mesmo, que tem que... Eliminação, vocês sabem que essa prova que vocês vão fazer ela é eliminatória, menos de 6 sobre 10, estamos automaticamente eliminados, mas isso, repito, não vai acontecer conosco, tá? Então, gente, vou começar aqui. Maria Tereza. Oi, amada. E quando se erra, daí eu faço... Tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá nas dúvidas comuns, tá? Você não vai errar, porque você vai estar passando a limpo. Ah, tá bom. Tá? Bom, então vamos responder. Como é seu nome? Alessandra. Alessandra. Então, são uma série dessas dúvidas assim, que alguns outros e a margem, e a linha, esse tipo de situação são, por isso que eu já chamo de dúvidas comuns, tá, Alessandra? Então, olha só aqui comigo, turminha, seguindo a nossa apostila, tá? Linha, respeite o número de linhas, é importantíssimo. Aí alguém vai me perguntar enlouquecidamente onde anda isso. Não anda, tá aqui. Vocês têm isso à disposição, não tem? Então, está à disposição de vocês esse trabalho aí. Respeitar o número de linhas, gente, 25 a 30. E algo que eu sugiro bastante, com muita frequência aos meus alunos, independentemente de onde eu dou aula, que esse respeito ao número de linhas é algo que a gente deve tomar um certo cuidado. Eu não sei desenhar, me levem livre, tá? Finge que esse negócio aqui tá reto, ops, tá, ali não precisava ser rabiscado. E aqui a nossa folha, tá? Supondo que seja exigido o título. Em alguns dos concursos, vocês seguramente já analisaram nessas provas, em alguns dos concursos se pede título, em outros não se pede título, nós vamos falar sobre isso daqui a um pouquinho. Então aqui, ó. Então aqui a linha 1 e aqui a linha 30. Mas eu prefiro parar na 25ª, porque colocaram na minha cabeça que quanto mais eu escrevo, mais eu erro. Não é assim. Quanto menos eu treino, mais eu erro. Quanto mais eu escrevo, melhor eu vou escrever. É por isso que nós temos um tempo de treinamento. E eu resolvo parar na 25ª, ou porque, olha, meu texto parou aí, tá muito bom, tá completo, para que ir adiante? Ocorre que essa 25ª linha, eu não posso deixá-la pela metade. Aliás, minha sugestão para vocês, vão adiante. 26ª, 27ª, não deixa dúvida. Pelo seguinte, não é que quando a gente vai mudar de parágrafo, a gente deixa uma linha, um pedaço em branco, porque eu vou mudar o parágrafo. Eu tenho margem de parágrafo. Então, de repente, o meu parágrafo 1, a minha introdução aqui na linha 3, termina aqui. Todo esse pedaço aqui, ó, ficou em branco. Então, quem sabe eu vou adiante, para não deixar dúvida alguma para o meu corretor que, de fato, eu cumpri o que era para ser feito. Um pouquinho adiante, não para na 25ª. Vocês têm condições de ir adiante. Depois da 30ª, não, óbvio, né? Vai fazer o quê? Na classe? Não, vai parar por aqui. Mas vai um pouquinho adiante. Número de linhas é coisa séria, tanto que se trata de um critério de anulação. Deixa eu só apagar esse desenho louco aqui, tá? Bom, vamos seguir. Aí, gente, visto isso, de modo geral não, sempre a folha destinada ao rascunho é idêntica à folha definitiva de passar limpo, ela só tem uma marca d'água assim escrito rascunho, é para fazer o rascunho, uma psicografia, né? Então, passa limpo, bem bacana. Margens. Não há desconto pela apresentação de um tema, de um trabalho. Não existe desconto desse nível. Se, a minha letra é feia. É legível? Está valendo. Ficou meio assim, amassadinho. Não tem desconto. Eu não obedeci a margem, não tem desconto. Mas vocês vão de concordar comigo que a apresentação é muito importante. Em qualquer situação de vida. A apresentação é muito importante. Então, obedeçam a margem.
tanto a margem da direita quanto a margem da esquerda. A margem da esquerda é um pouco mais difícil, mas não faz caminho de rato. Então, vou desenhar um raio da página torta novamente, tá? Então, aqui, a nossa folha. Aqui. Supondo que seja obrigatório o título, depois a gente vai falar sobre o título, inclusive da não obrigatoriedade dele. Aqui o número. E aqui as minhas linhas. Deixa eu desenhar algumas tantas aqui, porque eu vou precisar demonstrar algumas coisas para vocês. Bom, obedecer à margem da esquerda é simples, basta eu encostar aqui. Não me inventem uma margem. Há pessoas que dizem, então vou passar uma régua aqui. Não, não. A margem é essa aqui. Obedecer à margem da direita já é um pouquinho mais difícil, mas evita o caminho de rato. Fica uma apresentação feiosa, além do que o caminho de rato pode o corretor inferir que eu não sei separar a sílaba, mas como ele vai pensar nisso? É que é tão comum pessoas que separam sílabas de maneira doida que eu não acho um absurdo alguém pensar isso. Só para dar um exemplo para vocês do que eu tenho visto por aí, tá? Ó, janelinha, aqui a linha. Aí a criatura faz isso aqui. Tá aqui. Quanto? E separa assim a sílaba. Ora, se a pessoa não sabe nem separar a sílaba, o que dirá ter boas ideias? Quando a gente começa a fazer caminho de rato, evitando a separação silábica e a translineação, pode parecer para o examinador, assim, ó, não sabe separar. Então, obedece à margem esquerda, obedece à margem direita e obedece às margens de parágrafo também. Lembra de quando vocês eram pequenininhos, 2 dedinhos? Não mais do que isso. Ah, mas eu tenho um dedão. Então, põe um dedão só, não vai botar 2, né? E também não faz um espacinho tão titica que a gente fica com dificuldade. Será um parágrafo ou não? Faz uma margem decentezinha, com aqueles espaços, se vocês estivessem digitando, né? Pensa na tabulação que a gente corre tá ótimo, mais ou menos aquele espaço ali, e obedece aqui a essa margem. Letra, qualquer letra, desde que legível. Nesses critérios aí, tem o critério da legibilidade ou não? Creio que não, né? Creio que não anotei naqueles critérios. Nesses critérios que eu li com vocês a respeito da prova, eles disseram alguma coisa de legibilidade, de anulação? Não, não me lembro de ter lido isso agora, não. Em alguns concursos, elegibilidade é critério para anulação. De qualquer forma, mesmo nesse concurso não sendo, é uma obviedade, né? Se o carinha não conseguir ler o que a gente escreveu, então... No mínimo, por mais esforço que ele faça, e avaliadores, eles são queridos, eles não são do mal. Se, não consigo, deixa para lá, não, eles vão tentar ler. Ora, mas nessa tentativa, revela o quê? Falta de clareza do nosso texto. Então, a letra tem que ser legível. Qualquer tipo de letra serve, qualquer. O único cuidado que vocês têm de ter é esse aqui, ó. Se vocês optarem pela letra de forma, visto que ela tem o mesmo desenho para as maiúsculas e minúsculas, façam de forma a que de fato fique diferente a maiúscula da minúscula. Supondo que eu vá escrever meu nome, tá? Ó. Fazer grande mesmo, maior o E e maior o T nessa situação. Não tem problema nenhum misturar letra, também tem um mito por aí, mas pode misturar tipos de letra? Não tem problema. Qualquer letra tá boa. Letra feia, letra bonita, qualquer letra tá boa. O mais comum de a gente encontrar, o mais normal, comum, é a letra cursiva. E a letra cursiva, ela é um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais cuidado com ela, porque também corre o mito, né? Não, letra é a revelação da minha personalidade. Não é bem assim não, né, gente? Letra é um código, mas não é um código secreto. Só eu sei. Eu e mais meia dúzia de iluminados. Não, é um código que tem de atender a todos que vierem a ler aquele meu texto. Então não inventem letra. Tenha o traçado de vocês, mas não inventa. Exemplo de invenção, tá? Um M assim. Isto não é um M, isto é um negócio, uma rendinha, tá?
M tem 3 barrigas para cima. Não vim aqui para ensinar a letrinha para vocês, mas olha só que horror. Eu escrevi uma palavra. Mumu. Olha só que coisa horrorosa, gente. Acabo de escrever Mumu. Então, não inventa a letra. I tem pingo, não tem bola. J tem pingo e tem uma perninha para baixo. M tem 3 barrigas para cima. N tem 2 barrigas para cima. Sim, tem gente que faz N assim. Isso é um dedo. Isso não é um N. Há muitos anos, eu peguei uma redação para corrigir e caiu na minha mão. Não me lembro bem porquê, não corrijo redação. Só algumas, aleatoriamente, eu pego um grupo por causa do meu trabalho. E aí o tema da redação era consumismo. Aí chegou a redação à minha mão e peguei para corrigir e aparece isso aqui. Espera aí. Era mundo... Bem difícil agora a história, gente. Espera aí. É que tem que treinar antes. Eu li Mundo Superbolo. Eu li isso, Superbolo. Eu disse, o que será um Mundo Superbolo? Tá, mas viajei na do aluno, vai ver que ele vai explicar, de repente um bolo grande, vamos dividir. Sei eu o que ele ia fazer ali. Mas aí em seguida descobri, por causa de outra palavra, que isso aqui era um F. Isso não era um B. Aí, na real, ele tinha escrito isso aqui, ó. Aí ralou, né? O que é um superfolo? Superfluo, que ele queria. Porque superbolo ainda pode existir, turma. É um bolo grande, mas o que é um folo grande? Não tem a menor ideia. Então, letra é coisa séria. O aluno, ele se prejudicou muito com isso aqui, porque o título é o menor resumo que se pode ter de um texto. E o título anuncia o que eu vou falar. Ele não me falou do tal do superbolo em nenhum momento. Então, no mínimo, falta de coerência da parte dele. Letra é negócio sério mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? O quadrinho aqui pequeno, não vou ficar me estendendo com bobagem. Aí, retificações, que é o que a colega perguntou. De um modo geral, você não pode usar corretivo líquido. Borracha, alguns concursos deixam, outros não deixam. A gente entra apenas com a caneta, o cartão de inscrição e a carteira de identidade. Em alguns concursos, o próprio fiscal tem uma borracha lá para emprestar. Borracha é perigoso, primeiro que a gente vai ter que lamber a borracha. Se é uma borracha comunitária, já fica uma nojeira, né? Todo mundo lambendo aquele negócio ali. Segundo, que pode fazer um buraco no papel, todo mundo aqui sabe, né? A gente força, imagina, entrega um papel, faz uma florzinha e volta para ficar engraçadinho. Então, vamos fazer a retificação de uma forma que não deixe dúvidas que eu errei, que é isso aqui, ó. Escrevi atrás com Z, errei, me dei conta. Aí, imediatamente, eu escrevo ao lado, sem maiores explicações, atrás, e passo um traço. Eu posso, é o critério de vocês, eu gosto de fazer assim e eu ensino assim, tá? Mas há colegas meus e alunos também que preferem não colocar os parênteses. Eu gosto de colocar os parênteses, fica claríssimo que não é para prestar atenção naquilo. Mas se vocês não quiserem colocar os parênteses, só é um traço só, gente. Fala, querido. No número de erros, sim, que várias vezes pode descontar. Pode. Pode porque isso aqui é um pedaço da linha que você utilizou, não é verdade? Aí você vai somando. Então isso aqui é um pedaço da linha que não serve para nada. Aí você soma com mais outro, aí você soma com mais outro, só com mais outro. Foi uma linha que você não preencheu, ou melhor, que você preencheu só com equívocos. Não vai haver um desconto pontual pelo erro, isso não. Mas, como eu falei ainda agora, a apresentação predispõe a uma boa correção, isso é fato. Corrigi muitos anos na URGS. Eu não vou dizer que eu dava 10 ou 0 por causa da letra, mas que um texto bem organizado predispõe à avaliação é fato, gente. Se coloca no lugar do avaliador. Aí vocês recebem uma folha amassada,
a criatura estava tomando café, podia, e pingou café ali. Aí a criatura espirrou, tinha um ranho no canto. Aí a criatura rabiscou um monte de vezes e entrega aquela coisinha. Aí você olha, e a letra é cachorra. Aí você olha para aquele papel assim, meu Deus. Tá, você vai ler igual. Mas o primeiro impacto... Claro que a gente sabe que o conteúdo que está escrito é mais importante. Mas todo mundo aqui é adulto e a gente sabe que na vida, no primeiro momento que nos chama a atenção, não é se a pessoa é boa de coração. Aí vocês vão numa festa, aí tem um menino, uma menina linda lá atrás, vocês olham assim, ai, estou interessada nele ou nela. Acho que ele... Ai, não, olha que pessoa generosa. Não se aproxima assim, não, mas eu estou vendo. Não, é por bonito e feio, por agradou ou não agradou. Então, uma boa apresentação predispõe a uma boa correção, tá? Se vocês quiserem, podem suprimir os parênteses, jamais o traço. É um traço só, a gente não rabisca em cima. Tem gente que erra e fica com vergonha. Eu não quero que olhem para esse meu erro. E aí, faz coisa tipo assim, ó. Tá, errou, tá? Escreveu assim, ai, que horror, não posso escrever isso. Ao invés de passar um tracinho e escrever aqui ao lado casa, não, o sujeito resolve fazer assim, ó. Agora tá bom. Sim, ficou bem bom, né? Olha só. Ou ainda resolve dar uma tapeada, tipo, ó. Sabe, escrevi isso, pai, errei, mas eu não quero que o examinador veja que eu sou burrinho. O examinador não conhece a gente. Ele não vai fazer nada, ele vai rir, é claro. É óbvio que ele vai rir, mas aí ele vai ficar bem humorado, não tem problema. Aí faz assim, quer ver? Assim, ó, agora tá bom, né? Agora ficou legal, ninguém percebeu que tem um erro aí embaixo. Só isso aqui, gente. Agora, o que não pode acontecer, parênteses, se eu não quiser, eu não uso, mas o que não pode acontecer é esquecer o traço. De jeito nenhum, tá, gente? Tipo... Não era tipo nada. Só fiz isso. Esqueci de botar. Botei os parênteses, esqueci. Não, aí é grave. Por quê? Os parênteses são uma anotação que servem para destacar. Então, se eu fizesse só isso aí, seria mais ou menos como se eu dissesse para o avaliador, olha como eu erro bem. Que é bem erradinho. Estou destacando para você. Sendo assim... passando o tracinho, tá? Te respondi, Alessandra. Alessandra, né? Quantas vezes você deve fazer isso? É questão de bom senso. Preferencialmente nenhuma, você está passando a limpo. Mas, se ocorrer, use do seu bom senso. Muita rabiscalhada não é bom. Mesmo que seja só isso aí. E não use aquele expediente, a não ser que o manual assim o diga. Pode ser que o manual esteja escrito lá, como no vestibular aí do passado aconteceu. Que era para fazer atrás, errou, vírgula, digo, vírgula, atrás. Eu acho isso de uma breguice de toda hora. Mas, se dança-se conforme a música, né? E era isso aí. Bom, título, tá? Reparem comigo que eu vou botar 3 títulos aqui. Aí agora nós vamos para o nosso polígrafo. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui no título, nesse item chamado Observações Importantes, que está na página 1, ok? Olha só. No que foi apresentado no edital de vocês, não havia obrigatoriedade de títulos, tá? Mas outras tantas provas elaboradas pela mesma banca pediam título, então não é uma impossibilidade. De qualquer forma, eu aconselho o uso do título. Casualmente, não sou espiã, tá? Mas me convidaram para um fórum de vocês que é sobre a redação da Caixa. Casualmente, outro dia à noite, estava dando uma espiada e havia alguns alunos trocando informações, e realmente eu só espiei, eu disse, se eu disser que eu estou aqui, eu vou ser metralhada. Aí eu saí rapidinho e diziam assim, que não é para botar título, que alguém tinha dito que não se põe título, só se exigir, porque quando a gente põe título, a gente pode errar. De onde? Se não é exigido, eu posso fazer a opção.
Mas se eu fosse candidato, eu optaria pelo título. Um bom título é um cartão de visitas. Um bom título atrai a curiosidade do leitor. Vocês compraram já alguma vez na vida de vocês um livro sem título? Não existe. Aliás, melhor, vocês conhecem alguma coisa que não tenha nome? Não existe também. Tudo para existir tem que ter nome. Então, a nossa redação para existir tem que ter um nome. Eu colocaria o título. E esse título, se formos usá-lo, e a minha sugestão é que o usem, ele tem 3 formas para titular. E essas 3 formas vamos acompanhar aí, ó. A solução para a violência. Vocês viram que tem um verbo? A. Quando o título tem verbo, as letras são minúsculas e ponto final. É uma frase como qualquer outra e essa observação está aqui no nosso polígrafo, com verbo. Quando o título não tem verbo, se trata apenas de substantivos e adjetivos. Os substantivos e os adjetivos, eles são em maiúsculas e a primeira, evidentemente, é em maiúscula. E está aqui também, sem ponto final. E quando o título tem uma pontuação intermediária, aqueles 2 pontos, podia ser uma travessão, uma vírgula, letras minúsculas e ponto final também, tá? Alguma pergunta sobre o título, gente? Se vamos titular, vamos seguir as regras. É um detalhe, de fato, mas é um detalhe que faz a diferença porque revela o nosso conhecimento. Se eu fosse vocês, eu titularia. Como faria isso? Jamais começaria pelo título. Aí é só sugestão, vocês é que sabem como vocês funcionam bem. Eu jamais começaria pelo título. Começar pelo título me parece, a mim, eu escrevo muito, outras situações que não concursos, né? Provoca muita angústia, aquela folha em branco na minha frente. De um modo geral, pensa em concurso, prova. Todo mundo já começou a fazer, a gente dá aquela olhada básica para o lado e a gente não começou ainda. Aí a angústia cresce. Quem sabe nós deixamos o título, não podemos esquecer, nós deixamos para depois, e o título é justamente uma expressão do meu texto que foi pinçada do texto e apresentada como título. Isso provoca o quê? Coesão, link. Bom, agora nós vamos, daqui a um pouquinho, para segundo momento desse nosso bate-papo. Ai, agora já começou o segundo momento? Uau, que coisa rápida. Eu pensei que tinha uns intervalos, assim, alguma coisa. Bom, então, achei. Agora, se não for obrigado, não é obrigado a botar título. Não é obrigado a botar título, não está ali, eu não vou colocar. Mas a Tereza falou que era bom colocar. Mas um bom título, não um título bobalhão. Bobalhão não, bobalhão nos prejudica, porque o título bobalhão significa que eu não sei selecionar informações adequadas. Tipo, tá? Exemplo de título bobalhão. Aí eu fui fazer lá vestibular e o assunto era saudade. E já houve esse assunto. Aí era assim, qual é a reação do ser humano quando ele é vítima da saudade? Aí eu fico lá 10 minutos pensando, vai nada, e todo mundo já começou, minha folha está em branco, e a angústia aumentando, e 10 minutos já se passaram, aí eu no rasgo de criatividade coloco lá no título, saudade. Ou seja, o que eu fiz com isso? Eu perdi tempo, escancarei para o examinador que eu estou com a cabeça muito oca naquele momento, e fui de encontro a um critério de avaliação que se chama autonomia, ou seja, você consegue criar, você não consegue só copiar. Então, essa é a relação do título. Se eu fosse vocês, eu me esforçaria, deixa para depois. De repente a gente está escrevendo e a gente, acontece uma epifania, aparece um trecho lindo, uma expressão linda que a gente, nem parece que foi eu que escrevi esse negócio aqui. Então, pega e deixa lá para cima. E se não tiver título, não tiver espaço para colocar o título, fica a critério de vocês. Mas caso não haja uma linhazinha específica para o título, coloquem na linha 1. Mas não pulem linha, partam, comecem o texto na linha 2. Essa é a orientação que se dá. Bom, vamos seguir, turminha?